Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Caroline, sou estudante do quarto ano de Informática do IFRN Campus João Câmara e hoje vou apresentar para vocês o meu sistema web para a gestão do OMPA, que é o Projeto Olímpico de Matemática lá do IFRN Campus João Câmara. OMPA significa Olimpíadas de Matemática Prazer em Aprender. Iniciamos aqui pelo escopo do produto, então explicando um pouquinho o que é o OMPA. Então o OMPA ele busca melhorar o desempenho dos alunos do IFRN Campus João Câmara em matemática, através da participação em Olimpíadas de Conhecimento, principalmente Olimpíadas de Matemática e de Matemática Financeira. E o nosso objetivo é desenvolver um site funcional e interativo que centralize as informações do projeto olímpico e ofereça um ambiente digital acessível para membros, monitores, visitantes e professores que são participantes do projeto olímpico. A proposta inclui funcionalidades como sistema de cadastro de usuários, exibição de calendário olímpico, página dedicada à divulgação dos premiados e uma seção exclusiva com materiais de estudo e provas de edições anteriores, para facilitar o estudo dos participantes do projeto olímpico. Também espera-se que a plataforma promova a maior organização e visibilidade das ações do projeto, ampliando a sua efetividade como instrumento de apoio educacional. Esse é o nosso principal objetivo com esse sistema web. Agora vamos passar aqui para os requisitos do sistema. Primeiro elencamos as prioridades dos requisitos. Nós temos os requisitos essenciais, importantes e desejáveis. Os essenciais são aqueles que sem eles o sistema não entra em funcionamento, então eles são imprescindíveis. Os importantes são os requisitos sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de maneira insatisfatória, ou seja, eles devem ser implementados. Mas se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim. Indesejáveis são aqueles requisitos que não comprometem as funcionalidades básicas do sistema e podem funcionar de forma satisfatória sem ele. E nós usamos aqui essa prioridade dos requisitos mesmo. Nós começamos pelos essenciais, depois fomos para os importantes e por fim os desejáveis. E para o MVP foram elencados somente os essenciais e alguns dos importantes. Aqui vamos começar pelos casos de uso. Então, nós temos 4 tipos de usuários. Na verdade, nós temos 3, né? Porque o usuário, o responsável participante tem um relacionamento one-to-one com o usuário, e o usuário ele só faz login no sistema. Aqui está descrito todas as atividades que o responsável pode fazer, então ele pode mexer no sistema sem limitações. Já o participante ele tem algumas limitações, ele não pode, por exemplo, cadastrar outros participantes no projeto. Então, esse responsável seria, por exemplo, a figura de um professor responsável, como atualmente nós temos o professor 40. E os participantes seriam os próprios membros do projeto, ou os monitores. E os visitantes são aqueles que somente visitam o sistema, somente têm acesso de leitura. E os visitantes, eles não efetuam login no sistema, então eles não são usuários. E aqui está descrito melhor todas as funcionalidades e todas as atribuições que cada ator desses tem. E para o usuário ter acesso às funcionalidades mais sensíveis do sistema, ele deve fazer login. Aqui estão nossos requisitos não funcionais, elencados pelo seu grau de importância, os essenciais, importantes e desejáveis. O RNF01. O usuário autorizado deverá efetuar login no sistema para poder realizar as operações de manutenção de cadastro de usuários autorizados e documentos. Esse requisito aqui foi atendido, tá? O RNF02 também, somente administradores, nós usamos a anotação @administrador. Vou mostrar para vocês lá na nossa classe segurança, tá? Deve ser compatível com os principais navegadores, também foi atendido, todos os essenciais atendidos. E é importante também. Nós temos uma interface bastante intuitiva, quando eu mostrar o sistema rodando para vocês, vocês poderão conferir essa interface. E é bem acessível e muito fácil de entender. E por fim, o sistema deve carregar as principais páginas de login em menos de 5 segundos em conexões padrão. Esse requisito, como o grau de importância dele é desejável, para o nosso MVP ele ainda não foi atendido. E agora os nossos requisitos funcionais. Cadastro de usuário, também elencados pelo grau de importância. Todos os essenciais foram atendidos. Os importantes, nós não atendemos o registro de frequência e presença, a divulgação do calendário olímpico, a divulgação de resultados de OMPA nós atendemos, o repositório com materiais de estudo ainda não, o relatório simples de desempenho por aluno foi atendido, o ranking interno dos membros também foi atendido, o histórico de provas realizadas ainda não, mas nós conseguimos levantar todas as competições que participamos. O fórum de notícias no próprio sistema do OMPA foi atendido. Espaço para fotos a cada ano do projeto ainda não. E relação de premiados também foi atendido. Então, para o MVP, nós atendemos todos os essenciais, alguns dos importantes e somente um dos desejáveis. E as considerações finais? O desenvolvimento do site OMPA representa um avanço significativo na organização, acessibilidade e eficiência das atividades relacionadas ao projeto Olimpíadas de Matemática Prazer em Aprender. Ele centraliza informações, disponibiliza materiais de estudo, permite o acompanhamento do desempenho dos participantes e oferece um ambiente estruturado para alunos, professores e visitantes. A plataforma se consolida como instrumento pedagógico essencial para o IFRN Campus João Câmara. É importante destacar também, pessoal, que atualmente todos são usuários, nós ainda não temos o perfil de visitante.
Além disso, o processo de elaboração do sistema envolvendo definição de requisitos, planejamento detalhado, documentação técnica e testes, proporcionou à equipe uma vivência prática completa das etapas de engenharia de software, fortalecendo competências tecnológicas e colaborativas. Nesse caso, a equipe que implementou o sistema do OMPA foi somente eu, a aluna Anne Caroline. Assim, o projeto não apenas atende às necessidades do público-alvo, mas também contribui para a formação profissional dos desenvolvedores envolvidos. No caso, a minha formação profissional. Obrigada pela atenção e vamos ver agora o projeto rodando. Bom, pessoal, aqui eu já fiz login no sistema, tá? Eu fiz login como responsável do sistema, aqui estou como João, e João é o responsável do sistema. Aqui a nossa página inicial, nossa página de home, tem algumas informações, um carrossel. Não vou me demorar nisso, aqui tem uma foto, porque eu quero mostrar as funcionalidades. Aqui a frase clássica do nosso professor. Enfim, aqui tem o link do Instagram do OMPA, aqui tem o link do canal do professor Francisco 40, e aqui tem o link do meu GitHub, onde está hospedado esse site, onde eu faço o versionamento dele. Clicando, vocês terão acesso aqui ao meu repositório no GitHub, tá bom? Aí, voltando aqui, clicando em participantes, é possível ver uma lista de todos os participantes. Aqui nós temos Ana, Carolina, Enio, o status de cada participante, nesse caso, Carolina está inativo. Então, se eu clicar aqui para excluir um participante, o status dele será automaticamente mudado para inativo. Aqui, como vocês podem ver. Então, a idade dele, série. Clicando no nome participante, nós temos um relatório de desempenho por aluno, que era um dos nossos requisitos. E aqui nós conseguimos ver a participação em Olimpíadas desse aluno. No caso, o Ana só participou da Olimpíada BIMAP, da sua primeira fase do ano 2025. Ficou em segunda posição e ganhou prata, medalha de prata. Aqui você consegue cadastrar participantes, editar participantes, excluir, tudo normal, tá? Se eu clicar aqui em editar, retornar todas as informações de Ana, e eu posso colocar aqui a foto dela novamente. Prontinho. E aqui nós conseguimos cadastrar novos participantes. Tudo normal. Eu vou cadastrar aqui um participante e vou usar uma foto de outro participante, assim, repetido mesmo. Vou colocar aqui o Lucas. A matrícula vai ser fictícia, tá? Porque é só para exemplificar. Vou colocar aqui 3V. E vamos escolher uma foto aqui aleatória. Vou colocar aqui a foto de João. Cadastrando, a foto ficou repetida mesmo, porque é só para demonstrar, mas podem ver que Lucas está com status ativo e Jonas está com status inativo porque eu deletei. Enfim, aqui nós temos as competições, eu só cadastrei 3 competições. Aqui você pode editar e deletar, e isso só é possível porque estamos logados como responsáveis, tá? E clicando na competição, nós temos acesso ao ranking interno dos membros do projeto naquela competição. Como eu cliquei em OBMAP, aqui está exposto o ranking dos alunos na OBMAP. Então, nós temos Carolina e Ana como participantes do OBMAP, o curso, série e premiação. E aqui você pode pesquisar por qualquer uma dessas categorias. Nesse caso aqui, eu vou pesquisar, por exemplo, pelo nome do participante, só para exemplificar. Se eu pesquisar por Ana, ele me retorna Ana. E como essa página aqui não é uma página muito usual, não é algo que os participantes estarão buscando toda hora, não é algo tão corriqueiro, cotidiano, eu decidi não implementar a Ajax nessa página de busca. Mas eu implementei a Ajax lá no sistema de notícias, que eu vou mostrar para vocês agora. Sim, pessoal, e aqui você também consegue cadastrar competições, tá? Tudo normalmente. Vou cadastrar aqui uma para vocês, só para vocês verem. Vou colocar aqui, por exemplo, a OMO. A fase vai ser a primeira. O ano 2025, e a foto da capa, escolher essa. E aqui está a nossa Olimpíada cadastrada. Agora vamos para o nosso sistema de notícias. Aqui já aparecem todas as nossas notícias que já estão cadastradas no sistema, que você consegue editar e excluir. Tudo isso normalmente, você também consegue cadastrar novas notícias, tudo normal, um crudo normal, e isso só é possível porque estamos logados como responsáveis. E aqui você pode buscar notícias por autor ou título. Eu vou buscar por uma das palavras do título e ele não deve fazer reload na página porque eu estou utilizando Ajax. Se eu pesquisar por nova, ele vai me retornar somente a primeira. Se eu pesquisar por oficina, ele me retornou somente a segunda. E se eu pesquisar por algo que não existe, vou colocar aqui Pedro, por exemplo, nenhuma notícia cadastrada no sistema. E se eu tirar o termo for nulo, ele me retorna todas as notícias. Então, é basicamente isso, pessoal, nossas funcionalidades. Agora vamos ver um pouquinho do nosso código. Pessoal, só para mostrar aqui para vocês, o nosso sistema de login, né? Clicando aqui, eu vou fazer logout.
E aí a gente volta para nossa página. Todos esses campos, pessoal, tem validação, tudo normal, tá? Eu vou fazer o login aqui como Ana. E Ana não é uma responsável pelo sistema, então ela tem acesso limitado. Se eu logar aqui, Ana já estava cadastrada, tá? Logado com sucesso, que aparece o nosso nome aqui, o nome de Ana. E Ana não tem acesso ilimitado a todas as funcionalidades. Por exemplo, ela não pode cadastrar participantes, competições, como a gente tinha previsto lá nos nossos casos de uso. Então, se eu clicar aqui, acesso aos responsáveis do sistema. E a mesma coisa com tudo, tá? Com excluir, enfim. Clicar em editar também. A mesma coisa com competições, com notícias. Se eu clicar aqui em editar, em cadastrar nova competição. E também, pessoal, algo que eu havia esquecido de mostrar é o nosso sistema de comentários. Então, clicando aqui na notícia, nós temos acesso aos comentários. E eu desenvolvi uma lógica que você só consegue dar like ou dislike e somente uma vez. Por exemplo, eu dei like aqui, se eu der dislike, será descontado e incrementado 1. Se eu der novamente. E aqui, pessoal, podem ver que ele está dando reload na página. Futuramente, nós pretendemos adicionar Ajax nessa funcionalidade, já que é algo muito comum, para que esse reload não aconteça. E aqui eu consigo comentar normalmente. Eu consigo remover porque eu estou logado como Ana. Então, o próprio usuário pode editar e remover o seu comentário, mas outros usuários não podem remover e editar comentários que não sejam deles. Agora, pessoal, mostrando um pouquinho do nosso código, eu estou aqui no nosso controlador de classificações, tá? E é importante destacar que o modelo classificação, ele tem um relacionamento many-to-one com participante e um relacionamento many-to-one com competição. E aí, eu tive um pouquinho de dificuldade de elaborar esse ranking, mas com alguns estudos eu consegui efetuar essa tarefa. Então, aqui nós temos o sistema de ranking, ele está recebendo o ID da competição. Como vocês viram lá, ele mostra conforme a competição. No forma a gente está mandando as competições dos participantes. Lista de classificação, se o termo for nulo, ele vai achar a competição pelo ID da competição, ordenado pela posição. E vocês concordam que quando nós fazemos isso, nossa classificação.find, competição.id, ele vai retornar todas as classificações que tem aquela competição. Então, nisso, já virão todos os participantes daquela competição junto, já que, como eu expliquei para vocês, classificação tem relacionamento many-to-one com participante. E isso, no começo, foi um pouco difícil de entender e assimilar, mas agora já ficou bem claro. E aqui, se o termo não for nulo, ele vai buscar pelo participante, pelo curso, enfim, como eu tinha mostrado para vocês. E ele está mandando essa competição, que ele achou pelo ID, e essa lista de classificações. E aqui no ranking, eu estou fazendo aqui a busca por nome do participante, curso ou série. Aqui nós estamos fazendo uma tabela, que é aquela que vocês viram, e aqui eu acesso diretamente a classificação, ponto participante, ponto nome do participante, para achar o participante naquela competição. Outra coisa que foi um pouquinho difícil foi implementar o Ajax, já que o meu template era um pouquinho mais complexo, ele tinha muitas divs e era mais complexo de colocar isso no Ajax, então eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Aqui no Notícias, no Star Ajax, ele recebe um termo, normalmente. Estou fazendo a lista de notícias, se o termo for nulo, ele vai achar as notícias que têm o status ativo e ele vai renderizar essas notícias no formato JSON. Aqui, caso o termo não for nulo, que ele vai fazer aquela busca, tá? E o meu listar só tem um render. E aqui no HTML, que foi a parte mais complexa, que é de implementar de fato essa funcionalidade, né? De expor isso. Então, nós temos aqui o type post, de que o formulário será enviado pelo método post, tá? Aqui esse formulário que eu estou me referindo, que tem a ideia de buscar notícias, aquele formulário de busca, tá? A URL, que é a rota do play que retorna as notícias em JSON, o data, que são os dados do form, buscar notícias, que eu mostrei lá para vocês, e o ponto serialize, que ele transforma os campos em parâmetros. O success, esse success function aqui, ele é executado quando o servidor responde com sucesso, no caso, no código 200 OK. E o data, ele retorna justamente esse array de notícias retornadas pelo back, que eu mostrei lá para vocês, que nós renderizamos aquelas notícias em JSON. Aqui ele está acessando a hashtag resultado, que é essa div, então ele está esvaziando, ele está limpando o resultado anterior. E aqui ele faz, ele verifica se essas notícias são limpas, tipo, se não há essas notícias. Então, se não há nenhuma notícia, ele exibe essa mensagem que vocês viram até quando eu mostrei para vocês. E aqui ele pega esse it, ele itera sobre cada notícia retornada e cada item desse representa uma notícia. Então, é como se eu estivesse acessando notícia.conteúdo. E aqui eu estou fazendo um resumo da notícia e aqui é todo o meu HTML. Esse let HTML está fazendo a montagem do HTML da notícia. E por fim, esse cifrão tipo dólar e está puxando o resultado e está colocando append HTML. Então, ele insere o HTML gerado dentro da div resultado. E ele adiciona essa notícia na tela. E aqui nós fazemos nossos buscar notícias, que ele carrega automaticamente ao abrir a action notícias barra listar, e aqui continua funcionando ao buscar. Então, ele faz tudo isso sem o reload. Essa parte aqui foi um pouco difícil no começo de implementar, porque como vocês podem ver, é um template mais complexo, mas com alguns estudos e pesquisas, deu certo. Espero que tenham gostado.
Um super beijo e tchau!